Bom, já estou com Litchi aqui. Eu vou fazer um long range com Mavic com bateria externa. E vamos ver até aonde vai, tá? Ligando os motores. Subindo. Gravação iniciada. Eu estou indo. Subir um pouquinho mais. Do norte, vou subir mais um pouquinho. A costa da árvore aí, eu sei que tem árvore aqui. Assim também muito bom. Vou ver o texto do norte para ver o tempo mais frio. Vou ver até onde vai isso. Eu estou equipado de amplificador 2.4 dourada, né, da Sonance, um pouquinho diferente dessa vez. Né. Noventa e 22%. Chegando a 1 km por 90 de bateria. Eu botei uma bateria de 3000. Vou tentar ir 5 km hoje. Tem 7 de bateria ainda. 300. Sinal de rádio, tá tudo tranquilo. O objetivo de chegar a 2 km por 80 de bateria. Um pouquinho avançado. Deslocamento é 29. Donc, logicamente, eu vou voltar com 52%. Porque ele é mais lento na ida. Em 74. On va entrer dans les 2 km. Estou marcando antes de 80%. Um pouquinho de frame aqui. A imagem. Um pouquinho de descida do... Subir um pouquinho. Devagar.
a 70 metros. Chegando a 3 km eu vou mandar para subir também. Em 12 minutos parece de voo. Chegando a 2,5 km. Parce que agora começam as interferências, normalmente a 2,8 km sempre tem um problema aqui. A km por hora. Em tudo ok, pronto. Deixa um pouquinho caminhar. O Buriti tá muito bom, né? Tá andando bem, um pouquinho melhor que o DJI Go. 60% aí, passando do negócio. Muito bom resultado. Eu tô com a bateria 3000, que eu já mostrei. O tempo tá melhor aqui, não tão quente. Consumo muito pouco. Eu vou começar de novo a subir. Que eu vou entrar na fase da cidade. Até 120 metros. Devagar. Vou subir um pouquinho mais. Entrando ali quase 4 km. Quase um amplificador, tranquilo. A fase crítica está aqui. A gente está entrando dela. Cidade. Vou cancelar. Quatro quilômetros. É tudo tranquilo. Imagem boa. Bom, agora que eu vou começar eventualmente a ter interferência. Quase 200. Eu vou voltar a 5 km. Aí um pouquinho. Vamos descer um pouquinho a câmera para ver um pouquinho melhor. Quase 400. Estou entrando lá do outro, olha lá, um pouquinho de travamento. Isso é normal. Cidade. Subir mais.
Então je récupère pour que ici améliore. Ainda. A imagem é um pouquinho fraca. Não, eu vou cancelar. Fazer isso não. Nossa, tô teimoso, hein? C'est pour qu'il doit se retourner au maquille. Subir mais. Eu vou querer 5 km aqui, cara. Ai, filho. Aviso desconectado. 4,5 de novo aqui. Bom, vamos testar a bateria. Na volta, 4,5. É importante para ver quanto a bateria me consegue me levantar. E de sobra. Já estou no sobra. Já estou vendo. Não é bom de saber quanto. Depois eu faço uma foto do equipamento que eu estou. A noite fica difícil. R$ 35,47, eu estou em sobra, é certa. Deslocamento 46 km por hora, que é muito bom. Estava andando a 30 e pouco na ida. Então eu tive possibilidade de ir muito mais longe. 5 km. Para o momento o drone se comporta totalmente muito bom. A imagem não está falhando. 44 por 30, 14%. Sobra. A gente vai ter uma ideia depois se realmente dá para fazer 5 km, preciso que de 10% me sobrando para zerar. Então se eu tenho 20% chegando, eu tenho ainda 10 de margem por cento de... Porque eles, o que acontece? 4,5 km faltava meio quilômetro. Então daria 5% de bateria. Mas a volta ao mesmo local dará 10. Então automaticamente a gente vai saber logo. Já estou com 17 agora. Se eu chegar aqui com 20%, vai provar que o dono vai poder fazer 5 km e sobrando 10% na volta. Já estou com 18% essa de margem total. Só me falta 2%. Se sobrar mais, aí dá para passar desses 5 km. Já estou
já entrando ali 20% a mais. 21, quase. Eu estou a 140 metros. Eu posso até descer. Ver se a visibilidade eventualmente aumenta. É a mesma coisa, só estou me aproximando, descendo. Eu vou tentar abaixar porque o que acontece? Para me saber quando eu chego aqui, não ficar muito alto, muito porcento para descer. Então já aproveito fazer a descida para ter uma noção do porcentagem certo. Já 900 metros, ainda com 32% de bateria. Velocidade máxima 46, não mudou. Entrando em 500 metros, não começa a descer mais. 30%, 25% a mais, quase. Metros. 40 metros. Eu vou te parar aqui. Com esses árvores aí, uma coisa assim. Já estou vendo eles chegando. Escutando ele. Você está voltando mesmo. Vou abaixar um pouquinho. Olha lá, chegou aqui. Vou descer. Bloqueou, normal. Vou parar lá. Aviso: bateria da aeronave está em 25%. Porque dá para ser feito mais curto, né? Outro indo alto. Então você ganhar tempo na chegada. Vou virar ele. Aviso: bateria da aeronave está em 23%. Aviso: desconectado. Porque estou muito perto. Aí o amplificador não pode. Parou. Vou cancelar. Maluco. Gravação parada. Não. Aviso: bateria da aeronave está em 21%. Voilà, desconectou. Vou parar a gravação. Vamos lá, filho. Para a gravação. Então, antes de fazer a gravação, os amplificadores e o controle não pode ficar muito perto dele, que dá interferência. Aviso: desconectado. Aí faz muita interferência dans le drone e aí ele perde essa conexão. Aí não pode ficar muito perto. E isso acontece só com Mavic Air. Eu nunca vi com outro drone, que seja Mavic ou Phantom 4, só me acontece só com ele. Tá?